Fala galera, tudo bom? Eu sou o Cássio e você está na Code Yourself. E galera, hoje eu vou te ensinar a fazer um CRUD utilizando o novo Minimal API, beleza? Bora lá! Então galera, hoje eu vou mostrar para vocês como a gente pode utilizar o Minimal API. Para você que não sabe, Minimal API é uma nova proposta da Microsoft que veio junto com o .NET 6 e o C# 10. Esse Minimal API nada mais é do que um template novo, digamos assim, que tem uma proposta de trazer permitir a construção de novas APIs utilizando um formato reduzido, utilizando ali menos código e às vezes até com um único arquivo a gente pode construir um CRUD por completo, beleza? E é isso que eu vou mostrar para vocês aqui, é isso que a gente vai construir nesse vídeo aqui, beleza? Como a própria Microsoft diz, como os próprios criadores dizem, ele foi bem assim construído, ele foi bem planejado para trabalhar, por exemplo, com microserviços, onde a gente trabalha assim com pequenas APIs assim bem específicas, e ele atende bem a essa proposta. É bem assim parecido com o que já tem, por exemplo, em Go, se eu não me engano, tem também em Node, onde você pode criar ali APIs para fazer talvez ali um CRUD num formato assim bem reduzido, com bem menos código, beleza? Então bora lá que eu vou te mostrar como é que a gente vai fazer isso. Ó, já tô aqui no Visual Studio, só lembrando aqui, provavelmente você só vai conseguir criar isso no Visual Studio 2022, que é o novo. Se você não sabe, eu já vou te mostrar aqui como que você pode baixar esse novo Visual Studio. Só acessar aqui o Chrome. Só pesquisar aqui por Visual Studio mesmo, pode acessar aqui o primeiro link, Visual Studio gratuito, ou pesquisar por download também, e já vai estar aqui disponível a nova versão, beleza? Do Visual Studio Community, que é o que eu utilizo, por exemplo. Só vir aqui selecionar download, que ele já vai abrir para você aqui a janela para fazer esse download, beleza? Sem mais delongas, bora aqui para o código, eu já vou te mostrar como que a gente faz para utilizar esse novo template aqui. Então aqui no Visual Studio, já na versão 22, você pesquisa, vai lá em criar um novo projeto, pesquisa aqui por API. A gente vai selecionar essa opção aqui, ASP.NET Core Web API, API, como quiser. Vou dar aqui um nome de Minimal API. Dar aqui um Next. E aqui nessa parte aqui, ela é bem importante, Você tem que estar aqui com o .NET 6 selecionado, beleza? Se você não tem ainda na sua máquina, eu acredito que quando você instalou esse Visual Studio, ele já vem com essa opção. Senão, só você pesquisar aí no Google mesmo e baixa lá o seu SDK para você conseguir construir aplicações utilizando o .NET 6. E aqui, a gente tem que ficar bem atento para a gente fazer o seguinte, A gente tem que desabilitar essa opção aqui, Use Controllers, porque se a gente deixar ela habilitada, ele vai usar o formato comum, que é utilizando controllers, que é o que a gente já conhece, Então a gente tem que vir e desabilitar esse User Controllers aqui, Como que mesmo está escrito, desmarque para usar as Minimal APIs. Você já pode deixar aqui o resto, HTTPS, pode deixar, e também pode deixar aqui o nosso suporte ao OpenAPI, porque isso vai permitir a gente já criar utilizando o Swag, beleza? Vai facilitar bastante para a gente, por exemplo, testar a nossa aplicação aqui, e até mesmo nas empresas onde você for trabalhar, se você quiser utilizar, criar uma API que não seja para teste mesmo, você pode utilizar também esse Swag, que ele é bem interessante, eu mesmo sempre utilizo. Então bora lá, só agora fazer aqui um create, vamos esperar ele criar o projeto. Ele já abriu aqui então, criou o projeto, Vamos dar uma olhada, aqui uma olhada no que ele trouxe pra gente, Vamos observar aqui, Então ele já tem aqui algumas coisas que a gente já conhece, por exemplo, essa parte aqui de Connected Services, que são os serviços que a gente tem conectado. Aqui, por exemplo, a parte de dependências, até então nada de específico, Aqui um arquivozinho, uma pasta onde tem o launch.json. Aqui nosso arquivo app settings, e se a gente observar, a única classe que ele tem
é essa do program.cs, né? Se a gente criasse lá, por exemplo, uma API tradicional, até vamos fazer o seguinte, ó, vamos comparar aqui essa aplicação que eu recém criei, acabei de criar, do Minimal API, vamos comparar isso com uma API padrão, né? Uma API default. Vou abrir aqui um novo Visual Studio. E aqui, ó, eu tenho, por exemplo, o Visual Studio aberto com uma versão também de uma API daquelas default que você cria, né, com aquele formato padrão, né, com aquele formato padrão que a gente cria com controllers e tal. Vou colocar aqui do lado, ó, para a gente conseguir comparar. Ó, vou aqui abrir a solution dos dois casos. Então a gente tem aqui a nossa solution, depois aqui o nosso project. Os dois têm aqui o connected session, dependências, properties. Olha, a gente já começa a ver, ó, a gente não tem aqui, por exemplo, o controller. Se a gente vê aqui, não tem o controller, desse lado aqui já tem. E aqui a gente até tem o arquivo program, mas aqui, por exemplo, aqui a gente tem já uma classe em um arquivo separado, né? E aqui, se a gente descer aqui, ó, vou maximizar aqui de novo, se a gente descer aqui embaixo, ele já traz para a gente a nossa classe até utilizando um tipo diferente, né? Que é esse tipo record, que também veio com o C# 10, tá? Dá para perceber, né, que ele já vem com um formato assim, bem mais reduzido comparado com o que a gente costuma trabalhar. À primeira vista, né, pode parecer assim, poucos arquivos, né? Mas como esse Minimal API traz uma proposta de não ser algo muito grande, né? Não criar ali aplicações robustas, então inicialmente você vai ver que há uma pouca diferença, talvez ali 2, 3 arquivos a menos na construção inicial do projeto, mas é algo que não tende a escalar, né? É algo que sempre vai ter ali praticamente ali um arquivo, talvez alguns. Nesse caso, só um arquivo que é o que a gente vai utilizar aqui. Vamos fazer aqui, vamos dar uma olhada no que traz esse arquivo program, o que ele traz pronto para a gente. Vou fazer aqui uma limpeza só dos comentários para a gente dar uma olhada, beleza? Inicialmente a gente tem aqui o nosso builder. Então, ó, se a gente até comparar aqui com o Default API, se a gente vier aqui no programa, ó, ele tem a mesma coisa, né? Cria aqui o nosso builder para construir a nossa aplicação, certo? Em seguida, tem a parte aqui que a gente pode ver para configurar os endpoints da API, né? Via injeção de dependência aqui, né? A gente tem a configuração aqui do Swagger, que a gente selecionou lá para trabalhar com ele. Aqui um builder.build, né, para montar a nossa aplicação. Aqui a gente tem umas declarações para utilizar o Swagger e o Swagger UI, que a gente já vai ver em seguida. E aqui utilizando o HTTPS Redirection. Aqui embaixo, se a gente observar, só tem mesmo um array. Isso aqui não é nada próprio, né? É só mesmo para utilizar aqui como exemplo. E aqui o nosso map-get, né? Ou seja, a gente vai mapear o método get, né, para a nossa API, que ele já tem aqui um formato diferente do que a gente costuma trabalhar, né? Ele passa aqui a nossa rota para o nosso get, que se você reparar é o mesmo que para aqueles controllers, né? Para aquelas APIs em controllers, é só um de exemplo mesmo. E que ele passa um delegate que faz o seguinte, faz um random aqui nessa lista que foi passado para mostrar lá o resultado para a gente, tá? Eu vou executar aqui, ó, só para você ver essa Minimal API funcionando, beleza? Olha, ele já abriu aqui, só mesmo um swag, como a gente já conhece. E aqui tem aquele método que você pode até testar. E ele traz aqui 5 resultados, né, conforme a gente viu lá mesmo no código. Então, beleza. Agora vamos limpar isso aqui, né, para a gente construir a nossa própria API, beleza? Ó, esse summaries aqui a gente não vai precisar. Na verdade, a gente não vai precisar de quase nada disso. Esse with name aqui eu vou remover também. Vou remover todo esse código aqui.
Vou fazer aqui só por exemplo, new. Vamos colocar aqui name, aqui no caso é igual, Cássio Leite, aí age 25, beleza? Isso aqui seria a classe, a gente não vai utilizar, seria o modelo, né? Então vamos executar aqui. E olha só, ele já devolveu aqui o nosso resultado, né? Como você provavelmente já imaginaria. E olha só o quão reduzido, quão pequeno é para a gente criar aqui um GET, né? Utilizando essa proposta do Minimal API. A gente a gente tem um arquivo, uma classe, melhor, que nem pode dizer que isso é uma classe, né? A gente não tem declaração de classe aqui. Mas a gente só tem um arquivo que é o program, e aqui a gente já constrói o nosso serviço, já declara, né, já mapeia o nosso método get, passa aqui uma rota, já pode definir aqui um resultado e manda rodar a aplicação. Bem reduzido mesmo, não é? Vamos criar aqui, por exemplo, um CRUD, né? Vamos, em vez de utilizar essa rota aqui, vamos usar, por exemplo, uma rota de estudantes, beleza? Só que antes da gente criar aqui esse CRUD, a gente vai fazer o seguinte, né? Vamos instalar aqui uma base de dados, né? Para a gente conseguir utilizar esse CRUD de uma forma melhor, para poder criar e salvar, atualizar esses estudantes, né? Esses alunos. Para isso a gente vai fazer aquilo que você provavelmente já sabe, vai vir aqui para adicionar as dependências. Vamos parar aqui a aplicação, né? Senão a gente não consegue. Vamos abrir aqui o nosso NuGet Package. Se a gente até reparar, ó, aqui também só tem mesmo o nosso Swagger, uma dependência aqui do Swagger. Vamos vir aqui em Browse e vamos pesquisar por in-memory. Já está até aqui. A gente vai utilizar esse pacote aqui, que é do Entity Framework Core in-memory, para a gente utilizar só uma base de dados em memória mesmo, beleza? Então vou fazer aqui um install. Vou dar aqui um OK. Accept. Beleza, ele já instalou. Posso aqui fechar essa janela. E agora o que a gente pode fazer? A gente vai mapear aqui um post para a gente criar nosso registro, beleza? Então, eu já até mostrando aqui, ó, para a gente criar um método novo, né? A gente faz app.map, aí no caso, map_get se for um get, map_post se a gente quiser criar um post, map_put, obviamente, se for precisar fazer um put, e um map_delete, beleza? Nós temos aqui esses métodos. Então aqui eu vou fazer um map_post, abre parênteses, entre aspas, a gente vai colocar aqui /students, que é a nossa rota, você vai colocar vírgula, abre e fecha parênteses, e aqui a gente vai fazer aquele formato de arrow function, né, que a gente já conhece, abre e fecha chaves, beleza? E aqui no final a gente põe um ponto e vírgula. O que significa esse formato aqui, tá? Então, se a gente reparar, ó, se a gente já ver aqui, ó, esse método ele recebe uma string e um delegate, tá? Você pode dar aqui, por exemplo, um F12, ó. Ele vai mostrar aqui para você, ó. Isso aqui é do próprio, por ele ser um método de extensão, né? Ou seja, quando você faz um app ponto, ele está passando isso aqui mesmo como parâmetro. É esse formato aqui que a gente faz quando a gente está criando uma classe de extensão, que é essa classe aqui. Então aqui a gente tem o nosso map_post, que a gente vai ver aqui, ó. A gente tem um string e um delegate, tá? A mesma coisa no get, a mesma coisa também no delete, beleza? E aqui nesse delegate a gente vai fazer o seguinte, aqui dentro a gente vai passar os nossos parâmetros para essa função, tá? Um delegate nada mais é do que você passar uma função, digamos assim, por parâmetro. Então,
que a gente vai passar no parâmetro dessa função? Então aqui a gente deveria passar o quê? Quando a gente quer fazer um post, quando a gente quer criar um novo registro, o que a gente passa? O modelo, né? Que é o que a gente vai criar na base de dados, né? Que é o que a gente quer criar na base de dados. Só que a gente não tem esse modelo, né? Eu até apaguei aqui, mas não tem problema. Vamos criar aqui, por exemplo, private, como chama aquele formato mesmo? A gente não precisa utilizar ele, pode criar mesmo uma classe. Private students, e aqui eu vou colocar um ID, já até me sugeriu aqui. Depois eu vou colocar aqui um string name e outro inteiro que vai ser a idade, beleza? Só uma classe aqui bem enxuta mesmo. Aqui a gente não pode utilizar esse private, deixa só aqui a nossa classe. E agora a gente vai fazer o quê? Vai passar aqui a nossa classe como parâmetro, beleza? Aqui só um student. Na verdade não é aqui no get, a gente vai passar ele aqui no nosso post. E agora o que a gente vai fazer? Além de passar isso, a gente precisa fazer o quê? Passar a nossa BD, né, a nossa base de dados, para a gente conseguir inserir nessa base de dados. Para você que já trabalhou aí com o Entity Framework antes, a gente sabe que a gente... Você sabe que a gente faz o quê? O nosso mapeamento do nosso contexto, né? Então, agora é o que a gente vai fazer aqui. Vou criar aqui uma outra classe. Vou chamar de minimalDBContext, que vai herdar de DBContext. Ele já até já está sugerindo aqui para mim. DBContext. Que ele vai utilizar o using aqui lá do Entity Framework Core, tá? Se você reparar aqui em cima, ele já criou esse using. Para quem tiver dúvida, para adicionar esse using, o que eu fiz? Ó, apaguei aqui de cima, eu clico aqui e clico em Ctrl e clico em ponto, que ele vai sugerir aqui, né, para algumas opções, e uma delas é adicionar aqui o using. É a mesma coisa que você vier aqui, selecionar aqui e clicar aqui, beleza? Agora a gente vai criar o nosso construtor. Aqui a gente vai passar os nossos options, tá? E aqui embaixo a gente tem que herdar do base e passar aqui dentro o nosso options, beleza? Deixar assim para ficar um pouquinho mais bonito. E agora a gente faz o que? Mapeia o nosso DB7, tá? Olha aqui, ele já está até sugerindo essa inteligência artificial aqui do Visual Studio está realmente muito boa, já sugere aqui para a gente o que a gente precisa. Então aqui a gente faz um get e aqui a gente faz um set. Faltou só o ponto e vírgula aqui. Beleza, agora a gente já tem o nosso contexto. Vamos passar aqui o nosso contexto para o nosso post, beleza? Então posso fazer aqui um context e vou salvar essa aplicação. Agora o que a gente faz para a gente salvar, né, esse student aqui, esse aluno na nossa base de dados? Então a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer context, ponto, o nome do nosso DB7 que é students.add e passa aqui a nossa variável aqui, beleza? Passa esse cara aqui dentro. E agora o que a gente vai fazer? A gente, depois que cria na BD, a gente nesse caso vai fazer um context.savechanges para salvar mesmo, né? Para ele comentar lá na nossa aplicação. Deixa eu ver só o que ele está reclamando aqui. Ah, ok, não é saved changes, é save changes, beleza? É esse método aqui. E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente pode, por exemplo, só fazer um return students, tá? Student, que eu acho que ele já vai mandar para a gente lá no formato de JSON. Se não for, a gente pode utilizar aqui uma outra
proposta, né, que é até o que a própria Microsoft traz para a gente, mas vamos utilizar isso aqui por enquanto só para a gente ver o que ele vai trazer aqui para a gente, beleza? Vou executar aqui agora essa aplicação. Ó, ele reclamou aqui, ó, deu aqui um erro, ó. Provavelmente porque ele esquecia aqui uma coisa, ó. Na nossa aplicação, quando a gente vai usar uma BD, a gente tem que declarar ela nos nossos serviços, né? Então, esqueci aqui desse detalhe. Então, a gente vai fazer aqui o seguinte, ó. Builder.services, que é o mesmo que a gente já tem aqui embaixo, tá? Use dbContext. E aqui a gente vai passar o nome do nosso contexto. E aqui a gente vai passar o nosso option, beleza? p.use in memory database, se eu não me engano é isso. Aqui não é use dbContext, é add dbContext, beleza? E aqui dentro desse parâmetro aqui a gente passa provavelmente o que seria o nome do banco de dados, né, que ele vai criar em memória. Isso não é muito importante, né, porque a gente não vai ter acesso a essa base de dados, mas só criar aqui o nome de uma BD, beleza? Vamos dar F5 aqui para a gente executar. Então, beleza, ó, ele trouxe aqui o nosso novo método post. Vamos fazer aqui um teste, ó. Não preciso passar esse ID aqui, que ele vai criar na base de dados. Vou criar aqui o mesmo registro, ó, Cássio Leite, passando 25. Vou só colocar aqui um breakpoint para a gente ver isso acontecendo. Mandar executar, ele vai cair aqui no nosso breakpoint. Tem aqui o nosso estudante aqui, o nosso aluno. O nosso dbContext chama ele já passou aqui. Beleza, vai adicionar, vai salvar. Vai mandar retornar. Se a gente reparar aqui, ele trouxe em JSON mesmo certinho, então sem problemas, beleza? Código 200, então provavelmente a gente nem precisa passar ali um OK. Mas eu vou mostrar também como que a gente passa esse OK, tá? Só para você ficar sabendo como que faz. Vamos terminar então de mapear os nossos outros métodos. Lembrando que isso a gente está utilizando uma BD em memória, então quando eu fechar aqui a nossa aplicação, a gente vai perder esses registros, tá bom? Para a gente passar esse OK, retornar um OK aqui, ó, a gente pode utilizar aqui o results.OK, beleza? Que dá na mesma do que se a gente só retornar como a gente viu lá. A gente já criou um post e a gente tem aqui o nosso get que só devolve um new aqui por default, né? Então a gente vai fazer o seguinte: em vez dele devolver aqui essa classe, esse objeto por default, a gente vai buscar na base de dados esse registro aqui. Esse registro não, né? Todos, né? Vamos listar todos os registros nessa BD aqui. Então a gente vai fazer aqui um results.OK e a gente vai passar aqui um context.students. A gente pode fazer assim, só que eu não quero criar os métodos aqui como síncrono, tá? Eu vou utilizar tudo async. Então vou passar aqui um async aqui, antes aqui dos nossos parâmetros, tá? Ele já vai começar a reclamar que eu estou utilizando o async sem utilizar aqui um await. Então vou fazer o seguinte. Aqui nesse cara eu vou fazer um ponto toList async, tá? E aqui embaixo, ó, eu posso, por exemplo, utilizar o save changes async. Se eu não me engano, eu acho que nem tem uma DD async, tem sim. Então, vamos passar aqui, lembrando que quando a gente utiliza o async, a gente tem que passar aqui o await, beleza? E agora vamos fazer o seguinte, antes da gente testar aqui esse get, ou melhor, vamos testar já de uma vez, depois a gente cria o nosso put e o nosso delete. Vamos fazer aqui primeiro o get, provavelmente não, né? Eu sei que não vai retornar nada, só um 200 com um array vazio. Vamos criar aqui, ó, Cássio 25. Posso tirar aqui já esse breakpoint.
Ok, ele cria provavelmente um ID crescente, né? De 1, 2, 3, 4, um contador só, que a gente passou um ID, mas você, enfim, pode utilizar como ID o que você quiser. Se a gente fizer aqui agora um get, ele vai trazer esse registro para a gente. Vamos lá, agora vamos criar o nosso put e o nosso delete aqui. app.map_put entre aspas. A gente vai passar isso aqui e aqui a gente vai fazer o seguinte. Vamos passar o nosso ID como um parâmetro na rota também, beleza? E aqui, vírgula async. Passa aqui os parâmetros. Abre e fecha chave, fecha parênteses, ponto e vírgula. Aqui a gente vai passar o seguinte, a gente quer o nosso modelo também, que é que a gente vai atualizar, e a gente também quer o nosso contexto, né? Então, vou passar esses dois aqui. Só que a gente tem que passar também o nosso ID, que a gente declarou ele aqui em cima. Então, passar aqui um inteiro ID. E aí, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente precisa ver se esse cara está na BD, né? Então, vamos fazer aqui um var student BD, por exemplo. É igual. Poderia utilizar algo parecido com isso, mas aqui eu vou utilizar o método findAsync. Tá? E aqui eu posso passar o nosso ID. Se esse cara aqui for nulo, convém a gente retornar um 404, né? Dizendo que não encontrou esse ID, né? Esse modelo na base de dados, vamos dizer assim. Então aqui vai ser um results.notfound. Beleza? Caso ele encontre, o que a gente quer fazer? A gente quer alterar os dados que a gente encontrou, né? Que a gente está passando aqui como parâmetro. Então, isso aqui, ponto age, ou seja, eu vou pegar o nosso aluno da BD e dizer que a idade dele vai ser o que eu passei como parâmetro, ponto age, e vou fazer a mesma coisa com o name, que ele já está sugerindo aqui, ó, muito bom. E agora o que a gente quer fazer? Atualizar isso, né? A gente quer atualizar ele na base de dados, né? Salvar essa alteração. Para salvar essa alteração, a gente não precisa fazer um update, a gente pode só fazer um await context.savechangesAsync. Vamos aproveitar, já vou mapear aqui o nosso delete. Abre parênteses, abre chave. Vou passar basicamente a mesma coisa que está aqui, de início ao fim. Então, já vou colocar isso aqui. Fecha aqui parênteses, tá? E põe o ponto e vírgula. Porque a gente também quer validar se está na base de dados. Esse cara aqui, na verdade, a gente não precisa. E a gente precisa do nosso contexto. Essa validação aqui, ó, vou colocar a mesma coisa, tá? Porque se ele não existir na base de dados, a gente vai retornar um not found. E agora a gente vai fazer um context.delete, na verdade, .students.remove. E tem um remove async. Não, tem delete? Deixa eu ver. Não tem delete. Então vamos. Remove, passa aqui o cara que a gente quer remover. Depois disso, a gente tem que fazer um await context.savechanges, beleza? Ó, ele está reclamando algo aqui em cima, vamos ver o que é. Nem todos os caminhos, nem todos os paths retornam. Então a gente vai fazer aqui o seguinte, a gente pode, por exemplo, ó, retornar o nosso modelo atualizado, né? Então a gente pode retornar aqui, por exemplo, um results.ok ou até um results.nocontent, né? Vamos retornar aqui um ok mesmo.
E aqui embaixo a gente pode retornar um results. Aqui na verdade a gente pode retornar um no content ou mesmo só um ok. Vamos retornar aqui um no content, beleza? Ele já está, aqui faltou só um return. Beleza, agora vamos salvar e vamos executar aqui a nossa API de novo. Ok, ele já abriu aqui do lado na minha outra tela. Vamos executar aqui o nosso get, que obviamente não vai trazer nada, já que a gente está utilizando uma BD em memória. Vou apagar isso aqui, Cássio Leite, colocar 26 anos lá. Por acaso, criei aqui com idade errada, não tem problema, porque a gente pode fazer o quê? A gente pode fazer um update. O ID é 1. Vamos fazer aqui, passa aqui o nosso ID 1. O nome, Cássio Leite. Posso alterar só para Cássio e aqui por passar 26. Beleza, já retornou aqui o resultado. Vamos fazer um novo get. Ele já vai trazer aqui atualizado. E agora a gente vai fazer aqui um delete, tá? Só passar aqui o nosso ID, que nesse caso é o ID 1. Vamos dar a executar, ele já deu aqui um 204 de no content, beleza? Se a gente fizer aqui agora um get, ele já não vai trazer mais nada porque ele apagou. Então é isso, galera, a gente já viu aqui como que a gente pode criar, né, toda uma API, um CRUD, né, utilizando aqui uma forma bem reduzida comparado ao que a gente tem de tradicional, que é utilizando os nossos controllers, né. Claro que isso aqui ele não vai suprir todos os casos, né, esse Minimal API ele não veio para substituir os controllers, porque ele tem uma proposta diferente. A gente não vai criar aqui uma arquitetura todo complexo, com vários níveis, né? Não é essa a proposta. Talvez você esteja pensando, mas a gente aprendeu a trabalhar com classe, trabalhar com passo, dividir responsabilidade. Sim, isso continua certo, tá? Isso aqui é um formato novo, né, para a gente trabalhar às vezes com o que a própria Microsoft sugere, né, que é com, por exemplo, microserviços, que a gente tem aplicações ali super simples, que a gente vai ter ali talvez um CRUD, às vezes nem mesmo um CRUD, talvez a gente precisa um ou dois métodos para a gente ter ali isolado em uma aplicação que o contexto dela é essa, a proposta dela é essa, e a gente pode utilizar e criar isso de uma forma assim bem simples. Olha, se a gente reparar, com menos de 100 código a gente já criou aqui esse CRUD por completo, tá? E aqui a gente pode até fazer o seguinte, ó. Se você tiver, por exemplo, um método que tenha só uma linha, que é o caso desse get aqui, você pode até fazer aquele formato que a gente vê às vezes nas propriedades, que é basicamente isso aqui, ó. Passo aqui agora só o parâmetro, só fecha parâmetro. Bem claro que parar a API aqui, né, parar a aplicação para ela funcionar. E a gente tem esse formato aqui que a gente nem precisa, né, declarar o corpo, né, sem corpo o nosso método. Então a gente só passa aqui o nosso arrow function e se for uma linha só, né, claro, a gente pode só mesmo passar o que essa variável vai retornar. Para além disso, agora eu vou te mostrar só aqui uma dica se você não quiser utilizar isso, por exemplo, com um banco de dados em memória, você pode, por exemplo, utilizar o seu banco de dados do SQL Server ou qualquer um que seja, tá? Para isso a gente só vai precisar fazer o seguinte, aqui nos pacotes a gente vai instalar o nosso Entity Framework Core para o SQL Server, tá? E aí a gente pode utilizar também o nosso Tools, provavelmente você vai precisar também, tá? Esse outro pacote aqui. E aí, claro, né, mapear aqui certinho, passando sua connection string, para ele conseguir chegar na sua BD e aí, mil maravilhas, tá? Se você tiver alguma dificuldade aí para saber como é que configura isso aí, vou deixar um card aqui em cima para você ver o nosso outro vídeo, onde eu ensino
criar uma aplicação, né, criar um CRUD, utilizando, né, aquele formato de classes, tá? Que eu criei utilizando o .NET 5, tá? Então, vai utilizar também o Swag, SQL Server, e lá eu mostro como você mapeia esse SQL Server para você trabalhar aí com um banco de dados local ou até mesmo um que esteja na cloud, no Azure ou o que seja, beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, já deixa um like aí. Já me fala nos comentários aí o que você achou dessa nova proposta, se você já conhecia o Minimal API. E me responde aí embaixo o que você prefere. Se você prefere o formato de controllers ou se você preferiu esse novo formato do Minimal API. Me responde aí nos comentários, beleza? É isso então, galera. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Tamo junto e até a próxima.